A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, estamos juntos outra vez. E agora para estudarmos a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. E como subsídio eu quero deixar para vocês que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. E no Novo Testamento temos como designação profética o livro de Apocalipse. O termo profeta maior e profeta menores não significa dizer que esses profetas têm maior ou menor autoridade sobre os outros. Quer dizer que apenas que os livros são de grande extensão e de menores extensão. Ou seja, alguns profetas escreveram mais e outros escreveram menos. Essa é a diferença. A lição se divide em 3 pontos principais que são: primeiro tópico, os profetas maiores. Segundo tópico, os profetas menores. E terceiro tópico, o livro do Apocalipse. No ponto de número 1, ou no primeiro tópico, na abertura dos profetas maiores, trazemos o primeiro subponto, com a definição de profecia, de profetas e profecia. A palavra grega profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhe assessoramento e, quando necessário, até censurava os seus atos. Isaías 37, verso 5 ao verso 7, 2 Samuel 12, versículo 7, o dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado, quer como referência ao presente ou futuro. Gênesis 20 e versículo 7, Apocalipse capítulo 1 e versículo 19, a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1 e verso 1. Subsídio do primeiro subponto do nosso primeiro tópico da lição. O profeta relembra as pessoas na geração depois de Moisés que a lei precisa ser guardada. E se ela for guardada, haverá bênção, é claro. Mas se ela for rejeitada, haverá castigo, haverá maldição. E essa era uma das funções dos profetas do Antigo Testamento, de advertir o povo para que eles andassem na presença de Deus, para que as bênçãos do Senhor corressem atrás deles, e não que eles corressem atrás da bênção do Senhor uma vez que pecasse e arrependesse. Avançando para o nosso segundo subponto, os profetas Isaías e Jeremias. Nós vamos aqui então fazer referência nesse primeiro momento dos profetas maiores, que são 4: profeta Isaías e Jeremias, o profeta Ezequiel e Daniel, e Lamentações, que é do profeta Jeremias. Então se torna 5 livros. Então, iniciando nos profetas maiores, no segundo subponto do primeiro tópico, nós temos aqui os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reinado de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juiz divino. Isaías 5 e versículo 13, predisse o retorno de Judá do exílio. Isaías 48 e versículo 20, e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem. Isaías 7 e versículo 14, sua descendência de Davi. Isaías
11 e versículo 1. E seu ministério libertador, Isaías 61, versículo 1 e 2. Já Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, Jeremias 1 e versículo 16. Anunciou a restauração dos remanescentes, Jeremias 50, versículos 19 e 20. E a chegada de Cristo como um renovo de justiça, Jeremias 33 e versículo 15. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, Lamentações 1, versículo 2, Lamentações 5 e versículo 1. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Então, nesse segundo subponto, nós temos o seguinte subsídio. Isaías profetizou no reinado de Judá no período dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. O seu ministério foi de aproximadamente 60 anos. O seu nome é Salvação do Senhor. E esse também era o tema central do livro de Isaías, tá? Era o tema central. Também ele denunciou a rebeldia de Israel, do povo de Israel, e apontou o cativeiro como juiz divino, tá? Então ele falou sobre, despertou o povo, denunciou sua rebeldia e também falou sobre o cativeiro por causa da rebeldia do povo. E também Isaías vaticinou, profetizou o retorno do povo do exílio, né? Então a profecia era para despertamento, mas também trazia esperança, uma vez o povo arrependido, né? E isso aconteceu no cativeiro, né? No exílio para onde eles foram, tá? Ali levado pelos assírios, tá? Avançando para o nosso terceiro subponto, os profetas Ezequiel e Daniel. Ainda estamos falando dos profetas maiores, tá? Nesse primeiro subtópico, ou nesse primeiro tópico. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel capítulo 2 e versículo 4. Ezequiel foi levado para os admoestar no cativeiro. Ezequiel 2 e versículo 3. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Ezequiel 3, versículo 20 e 21. E prenunciou a Cristo como pastor e rei. Ezequiel 34, versículo 23 e 24. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Porque Daniel tinha um sangue nobre, né? Ele pertencia à nobreza de Israel. Daniel capítulo 5, versículo 29. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Quando ele leu o livro de Jeremias, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel 9 e versículo 2. E passou a clamar por misericórdia, Daniel 9, 19. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final, Daniel 9, versículo 24 e 27. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Então a profecia despertou o povo de Deus a reconciliar com Ele. Subsídio desse subponto 3. Ezequiel, seu ministério durou cerca de 22 anos. Tá? Foi levado para profetizar no cativeiro aonde Israel foi levado. Daniel, o seu nome significa Deus é meu juiz. Seu ministério foi de 70 anos, aproximadamente. Avançando para o nosso segundo tópico, os profetas menores. Então nós temos os profetas maiores nesse primeiro tópico, e agora, que foi levado cativo pelos assírios,
E agora nós temos, no segundo tópico, os profetas menores, que foram levados cativos pelos babilônicos, né? Primeiro subponto, os profetas do reino do norte. Os profetas maiores foi, né, do reino do sul, e os profetas menores foram do reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, Amós 6 e versículo 1. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Amós 2 e versículo 6 e 8. Amós 5 e versículo 11. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Amós 6 e versículo 7. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir os caminhos da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Oséias 1, versículo 2, Oséias 4, versículo 10, Oséias 5, versículo 2, Oséias 7, versículo 1, Oséias 12 e versículo 7. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Oséias 9 e versículo 3. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Amós 9 e versículo 14 e Oséias 14 e versículo 4. E nós temos aqui como subsídio, Amós viveu em Pecoas, né? Aldeia de Judá. Ele era de origem da cidade de Pecoas, na aldeia de Judá. Ele foi chamado para profetizar no reino do norte, embora morava nessa aldeia de Judá, mas foi chamado para profetizar no reino do norte, no tempo do rei Jeroboão II. Ele era boiadeiro, cultivador de sicômoros, que era a comida dos pobres naquela época. Já o nosso profeta Oséias, ele profetizou no reinado de Uzia, Jotão, Acaz e Ezequias. Seu ministério foi de aproximadamente 60 anos. Avançando para o nosso segundo subtópico, do segundo tópico, os profetas pré-exílios. Esses profetas que nós vamos mencionar agora, eles profetizaram na iminência, né, do cativeiro de Israel, dos dois reinos, aliás, do reino do norte, melhor dizendo. Então, pré quer dizer início, já na iminência. Então eles profetizaram. Os profetas pré-exílio, os profetas de Judá, pré-exílio, são 4. Joel, que pregou o arrependimento, Joel 2, versículo 12, e profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel 2, versículo 28. Já Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, Miqueias 2, versículo 11, Miqueias 3, versículo 11, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá, Miqueias 3, versículo 12, Miqueias 4, versículo 10. Já Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, Abacuque 1, verso 1 ao 4, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação, Abacuque 1 e versículo 6. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia, a destruição no grande dia do Senhor. Sofonias 1 e 4 ao 8. Aliás, Sofonias 1 e 4. Sofonias o 8 e o 14. E a restauração dos remanescentes. Sofonias 3, versículo 13. Todos os profecias abordam o juízo.
mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então nós vemos aqui esses profetas, que são 4, né, pré-exílio, que eles profetizaram, certo? Já na iminência, mas o povo não arrependeu. Mas ao mesmo tempo que eles profetizavam, né, que o povo ia sofrer, ia passar fome, ia ser escravizado, mas eles já profetizavam uma mensagem de esperança, que se eles arrependessem, Deus ia trazer de volta do cativeiro para a sua terra. Avançando para o terceiro subponto, do segundo tópico, os profetas pós-exílio. Então nós vimos agora nesse primeiro momento os profetas pré-exílio, e agora vamos ver os profetas pós, a volta, o retorno da escravidão, do exílio, né? Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, né? Ageu 1, versículo 2 ao 6, e Deus prometeu prover o recurso da reconstrução, Ageu 2 e versículo 8, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira, Ageu 2 e versículo 9. Já Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias 4 e versículo 6. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Zacarias 3 e versículo 8. Agora Malaquias, que repreendeu o desleixo do sacerdote. Malaquias 1, versículo 7 e 8. Os pecados do povo. Malaquias 3, versículo 5. E a negligência com os dízimos e oferta. Malaquias 3, versículo 8 e 9. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Malaquias 4, versículo 6 ao 6. Então nós vemos aí, nesse subponto 2 e subponto 3, os profetas do pré-exílio e os profetas do pós-exílio. E agora nós vamos ver no subponto 4, desse segundo tópico, os profetas que não profetizaram para nações de Israel, mas profetizaram para outras nações, tá? Os demais profetas. Quais são eles? O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, né, a capital da Síria. Jonas 1 e versículo 2. A mensagem era de destruição por causa do mal, da maldade do povo. Jonas 3 e versículo 4. Porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Jonas 3, versículo 8 ao 10. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Naum 1, versículo 1 ao 9. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Naum 3, versículo 1 ao 4. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Obadias 1, versículo 1 ao 3. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Obadias 1, versículo 8 ao 11. Por essa razão, Deus o condenava à destruição. Obadias 1, versículo 15 ao 16. Enquanto Judá seria restaurada. Obadias 1 e versículo 17. Então nós temos aí, né, os profetas que profetizaram para outras nações, né, enquanto os profetas pré-exílios e pós-exílio profetizaram para a nação, para o reino do norte, né? Mas esses profetas profetizaram para outras nações. Avançando para o terceiro e último tópico, os livros do Apocalipse. A autoria, no primeiro subponto nós temos
autoria, propósito e destinatário. Tá? Então, o dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Lucas 17, versículo 30, Romanos 8, versículo 18, 2 Tessalonicenses 1 e versículo 7, 1 Pedro 1 e versículo 13. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, tá? E assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1 e verso 1, parte B. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Apocalipse 1, versículo 1, parte C. Os destinatários são identificados pela cidade das 7 igrejas da Ásia Menor: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardos. Apocalipse 1 e verso 11. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Nós temos então aqui, nesse primeiro subponto, terceiro tópico, né, que a autoria, né, é apresentada ao apóstolo João. Ele é o autor do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 e Apocalipse 22 e versículo 8, tá? Além disso, os primeiros patriarcas da igreja, né, atestam que a autoria de Apocalipse era de João, né? Quais são um deles? Por exemplo, Justino de Roma escreveu por volta do ano 155 a.C., ou depois de Cristo, melhor dizendo, que João era o autor da revelação do Apocalipse. Esse livro de Apocalipse foi escrito em torno da volta... foi escrito por volta do ano 95 a 96, por João, tá? Cujo autor é João depois de Cristo, certo? Portanto, essa revelação foi dada a João quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, tá? No reinado de Domiciano, no ano 81 a 96, aproximadamente, tá? Então, foi dada essa revelação a João. Ele estava exilado por causa do Evangelho de Cristo na ilha de Pátimo, no reinado de Domiciano, em torno de 81 a 96. Tá? Avançando para o nosso segundo subponto, do terceiro tópico, uma mensagem de esperança. Então, o Apocalipse, além das revelações, ele traz uma mensagem de esperança para a igreja salva. Tá? Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que vão acontecer. Apocalipse 1, versículo 19. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 2. No presente, todos devem guardar a palavra da profecia. Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse 22, versículo 14. No futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Apocalipse 1, versículo 7. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Apocalipse 14, versos 7 ao 8. Satanás será derrotado. Apocalipse 20, versículo 10. O pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 2 ao 4. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20. Então, o livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé, principalmente para o salvo, é lógico, para a igreja de Cristo. Então, nós temos aí terminado, né, essa lição de número 10. Estamos já no finalzinho dela. Vamos ver a conclusão, tá?
A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar os cristãos. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoria e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Romanos 5 e 4. E quero deixar como subsídio para os queridos irmãos que há uma diferença abissal entre ministério profético e dons de profecia. Ministério profético é aquele que foi inspirado e canonizado. É a palavra de Deus. Antigamente Deus falou aos pais através dos profetas e nesses últimos dias através do Filho, a nós. Então, essas profecias não podem ser acrescentadas e nem tiradas. Se for alguém acrescentar, vai acrescentar as pragas que estão em Apocalipse sobre a vida dele. E se alguém tirar, tirará a sua parte da árvore da vida que está no céu. Agora, as profecias, os ministérios proféticos não é passivo de julgamento. Agora, as profecias ou os dons proféticos no Novo Testamento, ela é passivo de julgamento. Por quê? Porque ela vem de 3 fontes. Primeira fonte, de Deus. Aí profetiza 2 ou 3 e a igreja julga, né? Se estiver de acordo com a palavra de Deus, então ela é vinda de Deus. A terceira fonte é da carne, do próprio homem, da emoção. Aí a igreja julga os profetas que estão profetizando, e se não estiver batendo com a palavra de Deus, então ela é vinda da emoção da carne, tá? E a terceira fonte é do diabo, tá? Novamente, os profetas profetizam com dom de profecia, que está na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 12. Você vai ver ali os dons espirituais, tá? E a igreja julga se ela é de Deus ou é do diabo, tá? Então, essa é a diferença. Os ministérios proféticos que os profetas profetizaram foram inspirados e canonizados. Porém, o dom de profecia é passivo de julgamento. Deus abençoe cada um de vocês. Eu continuo orando para vocês, mesmo não conhecendo todos vocês. Um abração, um beijão no coração. Compartilhe esse vídeo. Tá? Se inscreva no canal e compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Um beijão e um abraço em cada um de vocês.